C5 Casos Misteriosos Não Resolvidos. Parte 7. Faith Hedgepath era membro da tribo indígena Haliwa Saponi, uma aluna exemplar que conquistou uma bolsa de estudos para a Universidade da Carolina do Norte, e cuja vida foi tragicamente interrompida quando ela foi espancada até a morte em 2012, aos 19 anos de idade. Foi uma perda chocante de uma vida tão jovem e seu assassino nunca foi capturado. Graças a mensagens de texto e à tecnologia, temos uma linha do tempo bem clara dos movimentos de Faith nas horas antes de sua morte. Na noite de 6 de setembro de 2012, ela foi a uma boate chamada The Thrill, na East Rosemary Street, com sua colega de quarto, Karina Rosário. As câmeras de segurança da boate mostram as duas mulheres saindo às 2h30 da manhã. Karina estava se sentindo mal. Então, Faith a colocou na cama às 3 da manhã e enviou uma mensagem ao amigo Brandon Edwards. Oi, B, pode vir aqui? Karina precisa de você mais do que imagina. Mostre a ela que se importa. Quando ele não respondeu, Karina ligou para Jordan McCrary, um jogador de futebol da UNCCH que ela conhecia. E às 4h25 da manhã, ele foi até lá para buscá-la. Ela deixou a porta do apartamento destrancada com Faith dormindo dentro. Karina e Jordan foram para 103 West Longview Street, Chapel Hill, e ficaram lá até a manhã seguinte. Karina voltou para casa às 11 horas com sua amiga Marisol Rangel, e elas encontraram Faith em seu quarto, ensanguentada, com o corpo caído para fora da cama, vestindo apenas uma camiseta preta que estava puxada para cima da cabeça. Karina imediatamente ligou para o 911. Aqui está um trecho da ligação. Durham 911, where is your emergency? I just walked into my apartment and my friend is just like, she's unconscious. Okay, what's your address, ma'am? I live at Hawthorne at the View. Give me the address. I just moved here. I'm about to get it. Oh my God. Okay, you say your friend is unconscious? She's unconscious. I just walked in the apartment and there looks like there's blood everywhere. Okay, listen to me. I don't know. I don't want to touch her, but listen to me. Is she breathing? I don't know. You need to check and see. Is she breathing? I don't think so. I don't think so. Okay, listen to me. There's blood everywhere. A postura de Karina durante toda essa ligação para o 911 foi estranha, embora isso possa ser atribuído ao choque. Ela nunca disse o nome de Faith. Ela se recusou a verificar se Faith estava respirando e nunca pediu ajuda explicitamente. A polícia chegou ao local e uma investigação criminal foi iniciada. A autópsia observou que Faith tinha cortes e hematomas na cabeça e no rosto, um dente lascado, hematomas extensos nas pernas, no braço direito e na mão, e seu crânio estava fraturado. A polícia também coletou sêmen do corpo de Faith, que eles acreditavam pertencer ao assassino dela. A causa da morte foi registrada como traumatismo craniano devido a espancamento, provavelmente resultado de ter sido atingida por uma garrafa vazia de rum no apartamento. Havia também uma sacola de papel branca ao lado do corpo de Faith. Escrito na sacola, em letras maiúsculas, estava já a mensagem: Eu não sou burra, vadia, ciumenta. A suspeita imediatamente recaiu sobre Eric Tacoy Jones, o ex-namorado abusivo de Karina. Faith ajudou sua amiga a entrar com uma ordem de restrição contra ele, e Jones ficou ressentido com isso. Em certo momento, ele chegou a ameaçá-la de morte. A ordem de restrição de Karina listava vários incidentes violentos e ocasiões em que Jones invadiu o apartamento de Faith e Karina. Na noite anterior ao assassinato de Faith, ele postou no Facebook: Querido Senhor, perdoe-me por todos os meus pecados e pelos pecados que eu possa cometer hoje. Proteja-me das garotas que não me merecem e daquelas que hoje desejam a minha morte. Tudo isso parecia incriminador, e mesmo assim,
Quando a polícia coletou o DNA dele, não bateu com o que foi encontrado no corpo de Faith. Na verdade, a polícia testou todos os homens com quem Faith e Karina interagiram naquela noite, e todos foram descartados como suspeitos. Em poucos dias, havia uma recompensa de $29 mil por informações que levassem a uma prisão, mas isso ainda não trouxe nenhum resultado. Os investigadores têm uma mensagem de voz que Faith deixou no telefone de uma amiga naquela noite. Parece uma conversa entre Faith, um homem e uma mulher, capturada acidentalmente por uma ligação acidental enquanto o celular estava no bolso. Embora a mensagem de voz seja muito difícil de entender, o Crime Watch Daily contratou o especialista em áudio Arlo West, que é especializado em aprimorar esse tipo de gravação. Ele afirmou que conseguia ouvir Faith pedindo socorro enquanto o homem dizia: "Acho que ela está morrendo." E a mulher dizia: "Faz assim mesmo, eles se chamam de Eric e Rose." West está convencida de que essa é uma gravação da morte de Faith. No entanto, ela foi registrada às 1h23 da manhã, quando Faith estaria na boate The Thrill. A música ao fundo reforça ainda mais isso, embora West argumente que os registros de horário costumam ser imprecisos, e ele não concorda que o barulho de fundo seja de uma boate. Aqui está um exemplo do que Arlo afirma ter ouvido na gravação. Um link para a mensagem de voz completa está na descrição. O repórter do News and Observer, Tom Gasparoli, cobre esse caso extensivamente desde 2012 e frequentemente focou no comportamento estranho de Karina durante a ligação para o 911. A polícia de Chapel Hill suspeitava que o assassino de Faith era de seu círculo social. Eles entrevistaram 2.000 pessoas, fizeram testes de DNA em 750 delas e, segundo relatos, reduziram um grupo de 1.000 possíveis suspeitos para 10. Karina Rosário agora deixou a Carolina do Norte e falou muito pouco sobre o caso desde então. Mas Gasparoli escreveu em 2017 que ela ainda estava cooperando com a polícia. Ele diz que os investigadores realmente acham que ela pode dar mais informações. Mas até que Karina esteja pronta para compartilhar o que sabe, se é que sabe de algo, esse caso continuará sendo um mistério. A pequena Ariana Fitz, de 2 anos, e sua mãe, Nicole Fitz, de 32 anos, foram dadas como desaparecidas em 5 de abril de 2016 em São Francisco, Califórnia. Nós sabemos o destino de uma delas, mas não da outra. Em novembro de 2015, Nicole precisou sair do seu apartamento. Então começou a fazer horas extras e turnos noturnos para economizar dinheiro para o depósito de um novo lugar. Nicole foi obrigada a dormir nos sofás de amigos durante a semana e a viajar 2 horas para trabalhar na Best Buy em São Francisco. Então, ela deixava a Ariana com uma babá, Helena Martin, ou com sua irmã, Ciolo Hearn, numa tentativa de dar um pouco de estabilidade para sua filha. Nicole confiava nas irmãs, e elas tinham um acordo informal de babá e lar temporário, que chegou ao fim quando sua colega de trabalho, Goyette Williams, convidou Nicole e Ariana para morarem em seu apartamento. Esse novo lugar era perto do trabalho de Nicole, mas ficava a quilômetros de distância de Helena e Ciolo, e elas estavam relutantes em devolver a menina. Nicole procurou elas em meados de março, pronta para buscar a Ariana. Ela teve uma surpresa desagradável ao descobrir que as irmãs tinham levado sua filha para a Disneylândia sem sua permissão. Nesse ponto, Nicole estava ansiosa para ter sua filha de volta sob seus cuidados. Na noite de 1º de abril de 2016, Nicole sacou $600 de um caixa eletrônico e disse a Goyette
Abre aspas. Eu preciso encontrar minha babá. Ela está em um restaurante na 3rd Street. Ela está chateada. Eu preciso ir ver se ela está bem. Nicole disse que voltaria em 5 minutos, mas Williams acordou na manhã seguinte em uma casa vazia e com uma mensagem de texto de Nicole dizendo que estava indo para Fresno com uma amiga chamada Sam. Goyette ficou confusa porque Nicole nunca tinha mencionado uma amiga chamada Sam. Ela pediu mais detalhes, mas Nicole nunca respondeu. Então, a 1h13 da manhã do dia 2 de abril, alguém postou no Facebook de Nicole. Passando um tempo com minha filha de 3 anos. Preciso dessa pausa. A palavra pausa foi escrita como break, freio em inglês. Ariana tinha 2 anos e meio, não 3. E amigos dizem que Nicole não cometeria esses erros. Nicole não voltou para casa e nunca apareceu no trabalho. Até 5 de abril, amigos e familiares estavam muito preocupados e acionaram a polícia. A irmã mais nova de Nicole, Tess, suspeitou das irmãs imediatamente. Ela achava que elas tinham obrigado Nicole a sacar os $600. Ela disse: Eu não me surpreenderia se elas tivessem dito: Nos dê o dinheiro que nos deve e trazemos seu filho de volta. Tess também percebeu que muitas pessoas estavam comentando na postagem sobre o desaparecimento de Nick e Ariana, e em nenhum momento mencionavam as irmãs. Tess e a amiga de Nicole, Claire, na verdade foram até a casa de Helena e Ciolo em tentativas frustradas de encontrá-las. Mas depois de uma semana disso, no dia 8 de abril, elas receberam a pior notícia. O corpo de Nicole foi encontrado em uma cova rasa no Parque John McLaren, encolhido em posição fetal e coberto com uma placa de compensado. O comandante Greg McCracken disse, abre aspas, a placa de compensado tem marcas. Esperamos que alguém reconheça. Acreditamos que a pessoa trouxe a tábua com ela. Ariana ainda estava desaparecida. E agora a suspeita da polícia recaiu sobre Cielo e Helena. Especialmente quando descobriram que Helena havia cumprido 6 anos de prisão por matar o pai de seus filhos em 2001. A polícia de São Francisco disse à mídia que as irmãs não estavam colaborando com a investigação e deram depoimentos inconsistentes. A polícia de São Francisco vasculhou 3 residências pertencentes à família Hearn e apreendeu mais de 30 mil itens como evidência. Mas ainda assim não encontrou nenhum sinal de Ariana. Um mês após o corpo de Nicole ter sido encontrado, ainda ninguém havia sido preso. Então, seu antigo empregador, a Best Buy, ofereceu uma recompensa de $10 mil por informações que levassem à localização de Ariana. Infelizmente, os anos se passaram e essa recompensa continua intocada. Ariana, que agora teria 5 anos de idade, continua desaparecida e o assassinato de sua mãe continua sem solução. As irmãs suspeitas nunca foram processadas. Elas ainda vivem na região da Bahia e rejeitam todos os pedidos de entrevista da mídia. Mas amigos e familiares de Nicole seguem mantendo a busca por Ariana ativa nas redes sociais. Eles prometem nunca parar de procurar por Ariana, agora que sua mãe não está mais aqui para cuidar dela. Este caso é mais difícil de resolver do que os outros, em grande parte devido à natureza reservada da vítima. Taryn Olson Carlyle, de 25 anos, era conhecida por desaparecer de vez em quando, mas sempre dava notícias por meio de mensagens de texto ocasionais enviadas de celulares de terceiros para desejar feliz aniversário e boas festas. Ele foi dado como desaparecido à polícia de Las Vegas em 2 de março de 2017, e desde então, ninguém teve notícias dele, nem houve qualquer movimentação em sua conta bancária. No dia em que Taryn desapareceu, a polícia obteve imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento localizado na altura do número 3.900 da South Buffalo Drive, perto da Flamingo Road. O vídeo mostra 2 homens chegando em um SUV preto. Eles saem do veículo casualmente, e um dos homens vai até a parte de trás do carro e pega uma bolsa. Ele caminha pelo estacionamento em direção a um grande container de lixo metálico e então joga essa bolsa lá dentro. Nada de suspeito até a polícia recuperar a bolsa e encontrar roupas dentro com o sangue de Taryn Olson Carlyle
e um par de luvas de borracha. Os investigadores querem identificar e entrevistar os homens no vídeo porque eles provavelmente têm informações e podem saber o que aconteceu, mas infelizmente eles nunca se apresentaram. No início, os detetives ficaram hesitantes em compartilhar o vídeo de vigilância, caso Olson Carlyle simplesmente não quisesse falar com seus entes queridos. Mas quanto mais o tempo passava sem notícias dele, mais os investigadores suspeitavam do pior. O tenente Dan McGrath, da Polícia Metropolitana, disse que ninguém teve notícias dele, o que é muito incomum. O silêncio de Taryn, junto com esse vídeo preocupante, convenceram os investigadores a passar o caso para a seção de homicídios do LVM-PPD. É preocupante saber disso. Mesmo nesta era digital, onde câmeras de vigilância acompanham cada movimento e sistemas de GPS estão embutidos em tanta tecnologia doméstica, alguém como Taryn pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros. A busca por ele continua. Janina Vasquez não teve uma vida fácil, e como se isso não fosse ruim o bastante, sua morte continua sendo um mistério para sua família e para todos que conhecem o caso. Janina Vasquez, de 27 anos, sofria do que foi descrito como um distúrbio convulsivo, agravado por dores crônicas resultantes de um acidente de trânsito anterior. Devido à sua condição de saúde pré-existente, Janina Vasquez, que morava com os pais em Overland Park, Missouri, não dirigia e era incapaz de caminhar até mesmo distâncias moderadas. No dia 11 de fevereiro de 2015, Janina mandou uma mensagem para os pais dizendo que iria encontrar os amigos Alan e Nicole e que passaria a noite fora. A mãe dela, Jenny Cochran, percebeu que isso era incomum para sua filha, que aparentemente tinha pouquíssimos amigos. Mas embora não conhecesse Alan e Nicole, ela ficou feliz que sua filha tivesse conseguido ter um pouco de vida social. Infelizmente, a mensagem de texto de 11 de fevereiro foi a última comunicação que Jenny Cochran teve com sua filha ainda viva. 8 dias depois, o corpo de Janina foi encontrado em uma parte fechada do Parque Richard Berkeley Riverfront, no fundo de um poço de 7,5 metros. Como o corpo foi parar lá, continua sendo um mistério, ainda mais porque a polícia classificou a morte como um acidente. Há várias inconsistências na classificação de morte acidental. A sequência dos eventos indica que algo bem diferente pode ter ocorrido. O fato é que quando Vasquez não voltou para casa no dia seguinte, sua mãe entrou em contato com a polícia. De acordo com os investigadores, o celular de Janina foi usado em 11 de fevereiro perto de um cruzamento no centro de Kansas City, Missouri. E de acordo com Cochran, essa era uma área da cidade que Vasquez raramente visitava. Imagens de câmeras de segurança mostram Janina saindo sozinha do corredor do Cassino Capri às 19h40, no dia 12 de fevereiro, e entrando em um carro vermelho. Isso ocorreu a cerca de 2,5 quilômetros de onde o celular dela enviou o último sinal. O mesmo veículo vermelho foi visto 3 horas depois nas imagens de câmeras de segurança perto do parque onde o corpo dela foi encontrado. O parque fica imediatamente ao lado do cassino, às margens do rio Missouri. Dadas suas limitações físicas, parece improvável que Vasquez pudesse ter superado os obstáculos e dificuldades necessários para acabar no poço do parque. Ela teria que escalar uma cerca alta e levantar uma porta pesada só para chegar ao poço, sem falar em fazer isso sem algum tipo de ajuda. Quando o corpo de Vasquez foi encontrado, seus ferimentos consistiam em um trauma severo na parte de trás da cabeça, compatível com um golpe forte. Ambos os pulsos dela estavam quebrados, compatível com uma queda forte. Seu sutiã, calcinha e meias estavam desaparecidos, assim como a bolsa que ela foi vista carregando pela última vez. O celular dela estava em uma das botas, e seus documentos de identificação foram encontrados na outra bota. Meses depois que o corpo dela foi encontrado, a polícia revelou que Janina fez uma ligação para o 911 no dia 12 de fevereiro, mas supostamente a ligação estava tão ruim que era impossível entender o que ela estava dizendo. A polícia só descobriu que a ligação vinha de um parque local. Os investigadores vasculharam o parque, mas não encontraram nada.
A decisão oficial de morte acidental levanta muito mais perguntas do que respostas. Estão pedindo para acreditarmos nisso. Vasquez foi levado até o parque onde morreu por uma pessoa desconhecida. Escalou uma cerca alta, abriu uma porta pesada, tirou a maior parte de suas roupas em temperaturas congelantes e então caiu acidentalmente em um poço de 7,5 metros. E aparentemente, ela fez uma ligação para o 911 sem motivo aparente no dia seguinte ao seu desaparecimento. Certamente, uma ligação para o 911 sugere que a pessoa está em perigo, prestes a se tornar vítima de um crime ou testemunhando um possível crime. É possível ligar para o 911 acidentalmente, mas quando a pessoa que fez isso é encontrada morta, a maioria das pessoas diria que isso já é coincidência demais. A família de Janina ainda está em busca de respostas. Jamie Kloss tinha 13 anos quando desapareceu de casa na noite em que seus pais foram encontrados mortos a tiros. À 1h da manhã de segunda-feira, 15 de outubro de 2018, uma ligação para o 190 foi feita do telefone de Denise Kloss. Tudo o que a atendente conseguiu ouvir foi uma confusão e muitos gritos. Investigadores disseram depois que a confusão ouvida ao telefone parecia muito distante, como se o telefone estivesse em um corredor e a confusão estivesse em outro cômodo. Acredita-se que Jamie estava em casa no momento da ligação, mas os policiais chegaram menos de 5 minutos depois e encontraram ambos os pais mortos dentro da residência, e a filha não foi encontrada em lugar nenhum. A polícia não encontrou a arma do crime na casa, mas encontrou o celular de Jamie, o que significa que não puderam usá-lo para rastrear o paradeiro dela. Às 15h30, um alerta Amber nacional foi emitido para Jamie. O xerife do condado de Barron, Chris Fitzgerald, disse que Jamie era considerada uma criança desaparecida e em perigo, e as autoridades não veem nenhum envolvimento de Jamie nas mortes dos pais dela. Uma semana depois, a polícia de Miami recebeu um relato de alguém que acreditava ter visto Jamie na região na tarde de segunda-feira, em um Ford Explorer preto com 2 homens bem vestidos e de barba. No entanto, o FBI investigou a pista e ela foi considerada não confiável. As autoridades vasculharam a área ao redor da casa dos Kloss, usando drones e equipamentos de infravermelho na busca por Jamie. O FBI ofereceu uma recompensa de $25 mil americanos por informações sobre o paradeiro dela. E o ex-empregador dos pais de Kloss acrescentou mais $50 mil americanos a esse valor. Até agora, mais de 1.000 pistas foram recebidas, mas nenhum desses esforços fez o caso avançar. Tentando entender os acontecimentos chocantes, a vizinha dos Kloss, Joan Schrecker, disse em uma entrevista ao Daily Mail que ela e o marido ouviram 2 tiros cerca de 20 minutos antes da ligação para o 911 ser feita, mas acharam que era um caçador. A tia de Jamie, Jennifer, disse aos repórteres que ela e sua família não conseguiam imaginar quem gostaria de fazer isso com a família Kloss. Essa é a parte intrigante, disse ela. Todos os dias e todas as noites, tentando descobrir quem teria feito essa coisa horrível com eles, eu simplesmente não tenho respostas. Existem várias teorias sobre quem gostaria de matar um casal supostamente inocente e sequestrar sua filha pequena. Alguns acreditam que Jamie pode ter conhecido um homem pela internet, que atirou em seus pais ao tentarem impedi-la de sair com ele, mas os investigadores disseram explicitamente que descartaram Jamie como suspeita. Além disso, muitas pessoas afirmam se lembrar de Jamie e seus pais como uma família muito unida e feliz. Alguns especulam que o incidente foi um ataque relacionado a drogas destinado a outra pessoa. Existe outra teoria de que seu pai, James, um homem quieto e recluso, tinha um segredo que foi o motivo por trás dessa tragédia. Mas à medida que a investigação policial continua a revirar a vida deles e não encontra nenhum vício oculto, essa possibilidade também parece improvável. Em uma reviravolta bizarra e chocante, 2 semanas depois que Jamie foi dada como desaparecida, um homem de 32 anos chamado Kyle Jank Ennis invadiu a casa da família Kloss e roubou algumas roupas de Jamie, incluindo algumas peças de roupa íntima.
Ele trabalhava na mesma fábrica de perus Jenny, o que os pais de Jamie, embora tenha negado conhecê-los, e havia sido recentemente liberado sob fiança por outra acusação de roubo. Ele foi rapidamente capturado e, embora suas ações fossem criminosas e extremamente suspeitas, ele foi inocentado de qualquer envolvimento no assassinato e sequestro. As pistas mais concretas do caso são 2 veículos que foram vistos perto da casa dos Claus na época do desaparecimento de Jamie, flagrados por câmeras de segurança de empresas próximas. O xerife Fitzgerald do condado de Barron criou um canal para denúncias para qualquer pessoa que tivesse informações sobre qualquer um desses carros. Jamie Claus está desaparecida há mais de 80 dias. Ela está na lista dos mais procurados do FBI e a busca por ela continua. Oi, pessoal! Enquanto este vídeo estava sendo editado, soubemos que Jamie foi encontrada milagrosamente com vida na quinta-feira, 10 de janeiro de 2019, em Gordon, Wisconsin. Uma cidade cerca de 106 quilômetros ao norte, de onde ela foi vista pela última vez há 3 meses. A professora local Jeannie Nutter passeava com seu cachorro quando Jamie se aproximou pedindo ajuda. A senhora Nutter disse que Jamie estava magra, suja e com sapatos muito grandes. Elas correram até a casa de um vizinho para ligar para o 911 e um suspeito foi detido cerca de 10 minutos após a chegada das autoridades, graças à descrição do carro dada por Jamie. Jake Thomas Patterson, de 21 anos, está detido sob 2 acusações de homicídio em 1º grau e uma de sequestro, enquanto Jamie foi levada diretamente para o hospital. E esperamos que, com o tempo, ela se recupere totalmente, tanto física quanto emocionalmente, desse sofrimento.